Amados filhos em Cristo, ao contemplar a natureza humana em sua complexidade, somos chamados a refletir sobre aquela emoção que tanto aflige as almas: o medo. Como vosso humilde servo em Cristo, e pela graça de Deus, venho compartilhar algumas meditações sobre esta paixão da alma, que, quando bem compreendida, pode nos aproximar do Divino Criador. O medo, em sua essência primeira, foi implantado em nossas almas pelo próprio Deus como um instrumento de preservação. Assim como nosso Senhor, em sua infinita sabedoria, dotou o corpo de mecanismos de proteção contra as ameaças físicas, também concedeu à alma esta faculdade de perceber e reagir aos perigos espirituais e materiais que nos cercam. Devemos, contudo, distinguir entre o medo santo e o medo mundano. O primeiro é aquele temor do Senhor, princípio da sabedoria, como nos ensina o livro dos Provérbios. Este medo sagrado nos mantém no caminho reto, nos afasta do pecado e nos aproxima da virtude. É um dom do Espírito Santo que devemos cultivar com devoção e gratidão. Já o medo mundano, aquele que nos paralisa e nos afasta da confiança em Deus, é uma manifestação de nossa natureza decaída. Este temor excessivo revela nossa falta de fé na divina providência e pode tornar-se porta de entrada para o maligno em nossas vidas. Como nos ensina o apóstolo João: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Observai, caríssimos filhos, como o próprio Cristo nos ensina a lidar com o medo. No jardim do Getsêmani, nosso Salvador experimentou o temor em sua natureza humana, mas o subordinou completamente à vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua, disse ele, nos mostrando o caminho da perfeita confiança. O medo pode manifestar-se de diversas formas em nossa vida espiritual. Há aqueles que temem a morte, outros que receiam o julgamento divino, e ainda os que se angustiam com as tribulações terrenas. Cada uma dessas manifestações deve ser examinada à luz da fé e da razão, pois ambas são dons divinos que nos auxiliam no caminho da salvação. Quanto ao temor da morte, recordemos as palavras do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O verdadeiro cristão não deve temer a morte física, mas sim a morte espiritual, que é o pecado. A primeira é apenas uma passagem para a vida eterna, enquanto a segunda nos separa de nosso fim último, que é Deus. No que concerne ao temor do julgamento divino, este pode ser salutar quando nos move ao arrependimento e à conversão. Contudo, não deve nos consumir a ponto de nos fazer duvidar da infinita misericórdia de Deus. Como nos ensina Santo Agostinho: Deus nos criou sem nós, mas não quis nos salvar sem nós. As tribulações terrenas, fonte de tanto temor entre os fiéis, devem ser vistas como oportunidades de crescimento espiritual. São como o fogo que purifica o ouro, removendo suas impurezas. O medo destas provações revela nossa attachment excessivo às coisas temporais e nossa falta de confiança na providência divina. Para combater o medo desordenado, 3 remédios espirituais são necessários. Primeiro, a oração constante, que nos mantém unidos a Deus. Segundo, a mortificação dos sentidos, que nos liberta do apego excessivo ao mundo. E terceiro, a prática das virtudes, especialmente a fé, a esperança e a caridade. A oração, caríssimos filhos, é nossa fortaleza contra o medo. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus e nos colocamos sob sua proteção. Como nos ensina o salmista: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? A mortificação dos sentidos nos ajuda a superar o medo porque nos desapega das coisas terrenas. Quanto menos valor dermos às coisas temporais,
menos temeremos perdê-las. Esta é a liberdade dos filhos de Deus, que podem dizer com São Francisco: meu Deus e meu tudo. As virtudes teologais são particularmente eficazes contra o medo. A fé nos mostra a verdade sobre Deus e sua providência. A esperança nos mantém firmes na certeza das promessas divinas. E a caridade, sendo o perfeito amor, expulsa todo temor, como nos ensina o apóstolo João. Recordemos também que o medo pode ser uma tentação do maligno para nos afastar do caminho da perfeição. O demônio, conhecendo nossa fragilidade, frequentemente usa o temor para nos paralisar e impedir nosso progresso espiritual. Contra isto, devemos nos armar com as armas da fé. É necessário, diletos filhos, que também reflitamos sobre o medo que muitos têm de seguir sua vocação. Quantas almas deixam de responder ao chamado divino por temerem as exigências da vida consagrada ou do matrimônio santo? Este temor revela nossa resistência em confiar plenamente nos desígnios divinos, que sempre visam nossa santificação e felicidade verdadeira. Consideremos também como o medo pode afetar nossa vida em comunidade. Quantos deixam de praticar a caridade fraterna por temerem o julgamento alheio? Quantos se calam diante da injustiça por medo de perseguição? Este não é o espírito dos mártires e santos que nos precederam na fé. O medo da solidão atormenta muitas almas em nossos dias. Este temor revela um esquecimento da onipresença divina. Como podemos nos sentir sós quando o próprio Deus habita em nós pelo batismo? Como nos ensina Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Há também aqueles que temem o futuro, especialmente em tempos de tribulação. Este medo revela nossa dificuldade em viver o momento presente com confiança em Deus. Como nos ensina o Divino Mestre: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. O medo do fracasso impede muitos de realizarem obras santas. Temem não ter capacidade, temem os obstáculos, temem a própria fraqueza. Esquecem-se das palavras do apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. A história da Igreja está repleta de santos que, apesar de suas limitações, realizaram grandes obras pela graça de Deus. Devemos também considerar o medo que alguns têm da própria santidade. Temem que Deus lhes peça mais do que podem dar. Temem as exigências da vida virtuosa. Este temor demonstra um conhecimento imperfeito do amor divino, que sempre nos dá as graças necessárias para cumprir sua vontade. O medo da confissão mantém muitas almas afastadas deste sacramento de misericórdia. Temem revelar seus pecados, esquecendo-se que o confessor é apenas instrumento da misericórdia divina. Como nos ensina São João Crisóstomo: no tribunal da penitência, Deus absolve pela boca do sacerdote. Alguns temem a oração contemplativa, receando encontrar-se verdadeiramente com Deus. Este temor revela nossa resistência em nos deixar transformar pela graça divina. Como ensina Santa Teresa d'Ávila: a oração nada mais é que uma íntima conversa de amizade com aquele que sabemos que nos ama. O medo pode também manifestar-se como ansiedade em relação às necessidades materiais. Quantos se angustiam com o sustento, esquecendo-se das palavras de Cristo sobre os lírios do campo e as aves do céu? Esta preocupação excessiva revela nossa falta de confiança na providência divina. Como podeis ver, caríssimos filhos, são múltiplas as faces do medo que assolam as almas. Que estas reflexões vos ajudem a crescer na confiança em Deus, lembrando sempre que somos filhos amados do Pai Celestial.
a exemplo de Nossa Senhora, aprendamos a transformar nossos medos em abandono confiante à vontade divina. Amados filhos em Cristo, para aprofundar estas e outras verdades de nossa Santa Fé, recomendo-vos o curso Catequese do Zero. Nele encontrareis um caminho seguro de formação, fundamentado na doutrina perene da Igreja. Como nos ensina São Tomás de Aquino, o conhecimento da verdade dissipa as trevas da ignorância, fonte de tantos temores infundados. Para mais informações sobre esta obra de evangelização, acesse o link da descrição.